Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Veste com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então hoje, dia 30 do 3 aí de 2020, às 12h50 da tarde aí, estamos começando mais uma análise aqui de Bitcoin e Ethereum. E não poderia deixar de se agradecer agora que somos 596 inscritos aqui no canal. Galera, muito obrigado a todos vocês aí que estão ativando as notificações aí, estão se inscrevendo no canal, estão deixando seu like aí, estão fazendo seu comentário. Então, muito obrigado a todos vocês aí. E com isso, né, galera, a gente vem direto aqui para os notícias de hoje aí, né? A gente vem aqui para os mercados mundiais aí, o S&P hoje dando uma subidinha interessante, né? Cerca de 2,3% aí, na Alemanha subindo 1,9%, na Inglaterra 1,17%, né? Lá no Japão fechou com cerca de uma quedinha de 1,57%, o ouro hoje meio lateralizado, com cerca de 1,63% aí de queda, e o petróleo aí chamando a atenção com 5,63 aí de queda agora no momento aqui da nossa análise, né? O Bovespa vem reagindo bem aí junto com o S&P, com a altazinha aí chegando aos 74.400 pontos aqui praticamente, com uma alta de 1,32%, né? A gente vem ver aí bem interessante o câmbio do dólar aí com cerca de 5,16 agora no momento aqui, com a alta de 1,19 nas últimas 24 horas, né? Então bem interessante aí a gente continuar de olho aí nos mercados, porque tudo que acontece está interligado, né, galera? A gente sabe que basicamente a gente está num mercado alternativo, né, um mercado menor, um mercado que a gente escolhe estar, que é o das criptos e do Bitcoin, mas a gente sabe que a gente tem que estar de olho em tudo que acontece, né? Então, basicamente, a gente vem aqui para o nosso. Basicamente. Então, a gente vem aqui para o nosso medidor aqui de sentimento do mercado aqui, né? E aí, a gente vem ver aqui que o medidor de mercado aqui do Crypto, né, Fear and Greed Index, a gente vem ver que ele está negociando aqui na cerca dos 10 pontos, né? Então, desde das últimas semanas aí, ele chegou a marcar os 9 pontos aí, tudo a gente viu, e a gente pode acompanhar aqui no gráfico, no tempo todo que a gente tem para acompanhar, desde fevereiro de 2018, que a gente está basicamente, né, nas mínimas históricas aqui do nosso medidor de sentimento do mercado, né? Então é bem interessante a gente estar fazendo interações, porque a gente sabe que nas mínimas históricas, quando ele atinge o suporte aqui na mínima histórica, a gente tende a ter spikes, né? Como aconteceu várias vezes na história, a gente ficou preso negociando nas mínimas por algum tempo depois de uma grande queda, e aí um grande rally, né? Ficamos presos negociando aqui nessas mínimas e um rally. Ficamos aqui nessa mínima, rally, né? Mínima, rally. Então é bem interessante a gente acompanhar aí e ver que o sentimento do mercado aqui, cripto, já está há algum tempo já aqui negociando nesse patamar aqui de extremo medo, né? Então, eu acredito que não vai passar muito tempo aqui nessa região e eu acredito que a gente vai ter sim movimentos que a gente vai estar saindo desse patamar aqui e voltando para patamares médios e até sadios, né? Voltando até para patamares greed no futuro, né? De ganância. Então, com isso, a gente passa aqui rapidinho o nosso medidor aqui do DeFi Pulse, né? Que mede o CAP e todos os projetos importantes que tem no mundo de DeFi, né? Eu vou ficar trazendo mais aqui esse indicador para vocês ficarem acompanhando junto comigo, né? Já que eu acompanho tanto de perto, assim, eu dou um carinho especial aqui, eu acompanho, estou estudando bastante esse mundo do DeFi, né? Que eu acredito que as finanças descentralizadas elas estão aí para ficar e justamente a gente vem ver aqui o cap de todos os mercados de DeFi, né? A gente tem aqui esses protocolos aqui, né? Todos esses são contratos inteligentes aqui na blockchain do Ethereum ou do Bitcoin. A gente tem aqui a Lightning Network, né? Também, mas também só é ele que a gente tem aqui no caso do DeFi do Bitcoin, né? O resto tudo é Ethereum e basicamente a gente tem contratos bem inteligentes, aliás, bem inteligentes, contratos inteligentes, né, que conseguem fazer coisas que só nas finanças 1.0 a gente conseguia, né? Agora nas finanças 2.0 que as criptos trazem para a gente tem acesso a esse tipo de informação e conteúdo, né? Então é para isso que eu estou aqui para vocês, para trazer esse tipo de conteúdo que eu acho que é pouco explorado ainda por youtubers brasileiros, tá ligado? A gente tem muito conteúdo de qualidade, mas quando
passa para um level a mais, assim, um pouco a mais, eu tento trazer um pouco mais do que a galera lá de fora, né, da Europa, da Austrália, dos Estados Unidos, né, então do que essa galera tá pensando e tá tentando trazer aqui para a gente, né, então basicamente eu vejo muito futuro aqui em todos esses projetos aqui de finanças descentralizadas, né? Você pode entrar aí no link, sempre está aí na descrição. Inclusive ontem eu fiz uma análise aí inicial, né? Uma introdução ao Synthetix, né? Que é uma plataforma de derivativos, né? Onde você consegue se expor a ativos sintéticos, né? Dentro da blockchain, ativos reais e ativos que antes não poderiam, a gente não tinha acesso a se expor, a gente consegue com as sintéticas, né, utilizando ativos sintéticos, né, você consegue criar ativos sintéticos. Então, a gente tem aqui um movimento bem interessante, o cap do mercado aqui chegou, deu um topo aqui mais ou menos no 1,2 bilhão de dólares aqui no mercado de DeFi, né, e hoje a gente está aqui com cerca de 623 milhões de dólares aí no cap dos projetos e protocolos de DeFi, né? Então, aqui tem alguns, já utilizei vários desses aqui, e se vocês quiserem mais informações aí, deixa no comentário, o vídeo de ontem aí sobre os sintéticos vai estar acima aí, vou estar passando para vocês, beleza? Então, fica ligado aí. Aí a gente vem aqui direto para o CoinMarketCap, fazer aquele refresh live aqui especial, né, como sempre, tirar aqui esses anúncios toscos, e a gente vem analisar o cap total de todas as criptomoedas com cerca de 176 bilhões de dólares, aí, quase 177, né, um volume que ontem chegou a negociar pela primeira vez abaixo dos 100 bilhões de dólares durante meses, né? A gente viu, hoje ele já está com 117 bilhões aí novamente, né? Retornou acima dos 100 bilhões, achou suporte aí na região dos 100 bilhões de dólares aí de volume transacionado nas últimas 24 horas, né? Então, a gente tem um Bitcoin aqui com 65,6% aqui de dominância do mercado, né? Ele deu uma recuperada de ontem para hoje, e o Bitcoin agora com 116 bilhões de cap de mercado, né? Com o ativo sendo negociado aqui a 6.344 dólares, uma alta de 3,17% nas últimas 24 horas, né, galera? Então o Ethereum aqui com 14,6 bilhões aí de dólares, um preço do ativo sendo negociado a 132 dólares e 50 cents, com uma movimentação aqui de 2,52% de alta, né? Hoje os meus projetos estão aqui, né, galera? Vocês podem ver aí, tá tudo no verdinho também, né? Interessante a gente, os projetos que eu invisto aí, né, para vocês continuarem acompanhando. E eu vou estar sempre mostrando aí esses projetos aí, tendo visto que eu vou fazer posições de carrego de longo prazo nesses projetos também, porque eu acredito em cada um deles, né? Eu queria a opinião de vocês aí, se vocês têm interesse de saber por que eu investi em cada um desses projetos, né? Então deixa aí nos comentários aí se você tiver interesse, né? Se alguém comentar qualquer coisa sobre isso, eu vou fazer um vídeo falando sobre o projeto. Então, basicamente, a gente tem esse CoinMarketCap aí, a gente vem direto pro nosso gráfico aqui do Bitcoin de longo prazo, né? E a gente vem ver aqui que no gráfico diário a gente tem toda essa movimentação do preço, né, do Bitcoin dentro dos últimos praticamente aí 10 anos. Então, desde junho de 2010 a gente estava aqui nessa região e hoje a gente está aqui nesses patamares atuais, né? Olha que interessante o movimento do preço hoje, né, galera? O preço hoje está querendo voltar para testar esse fractal de 1.200 períodos, né? Olha que importante esse fractal de 1.200 períodos, e é importante que o preço se mantenha acima desse fractal de 1.200 períodos, né? Então, hoje, essa linha vermelha está nos 6.382, né, que é esse ponto que eu falei para vocês, e simplesmente a gente tem que fechar esse candle diário acima desse patamar aí para poder mostrar bastante força, né? A gente sabe que o candle vai até as 9 da noite aí,
no gráfico diário, né, para poder fechar, né, essa barra diária aqui, ela fecha às 9 da noite, e ainda tem muita coisa para acontecer, né, a máxima de hoje já foi exatamente ali nos 6.426 dólares, ou seja, ele já chegou a superar esses 6.382 do fractal vermelho, e mais agora no momento a gente não está conseguindo superar e manter o candle para poder tentar fechar ele ainda acima até as 9 da noite. Então vamos analisar aí, é bem interessante esse movimento, tendo em vista que a gente pode estar engolfando, né, esse candle anterior, né. Se a gente engolfar esse candle anterior realmente no fechamento, a gente vai estar confirmando um fechamento acima do fractal de 21 períodos, muito interessante. Hoje ele está nos 6.108 dólares, né? O preço está nos 6.342 agora no momento da análise. E a gente tem esse movimento interessante de engolfo, né, onde eu falei para vocês que a gente não poderia perder, né, ontem na análise eu falei para vocês que a gente tem que fazer sempre fundos mais altos do que os fundos anteriores, não importa se ele é um pouco mais alto, um pouco mais baixo, ele só não pode ser mais baixo, né, galera? Ele tem que ser sempre um pouco mais alto. Se for $1 mais alto, é $1 mais alto, é $1 mais alto, não importa, entendeu? Então, basicamente, a gente tem que fazer esses patamares de fundos mais altos para poder a gente seguir a nossa trajetória de alta, né? Então, ainda tem esperança aqui, tendo em vista que do topinho aqui, né? Do topinho até o fundo que a gente fez, né? Teoricamente, a gente descontou aí do preço já 15% na tendência, né? 15% no preço do Bitcoin foi dropado daqui do topo, aqui mais ou menos nos 6.930 dólares, né? Quase 7.000 dólares ali que a gente chegou. E aí a gente foi jogado para baixo de novo para testar suporte, né? Interessante demais essa movimentação no gráfico diário de hoje aqui. Interessante mais ainda seria pelo menos fechar acima desse patamar aqui dos 6.246 dólares, né? Por quê? Porque seria o topo desse candle vermelho aqui desse dia de ontem, que seria a abertura do candle, né? A abertura do candle foi exatamente nos 6.233 dólares aqui nesse candle aqui de ontem. Então ele abriu aqui e fechou aqui embaixo. A gente tem esse movimento de hoje engolfando esse movimento de ontem, né? Então fechar acima desse patamar dos 6.233 hoje seria muito interessante também, apesar da gente ainda não estar fechando acima do 382, que é do 6.382, que é essa linha vermelha aqui do fractal, né? Então a gente poderia sim estar pegando um candle possível de amanhã, fazendo um outro movimento especulativo para vir, caso a gente consiga fechar acima desse fractal vermelho, a gente vir testar o nosso fractal laranja, né, que é o 610, grande e importante balizador do canal, né? A gente sabe que o 610 é um fractal que eu venho falando, comentando bastante sobre ele aqui. Quando a gente está acima do 610, a gente está no mercado de bulls, né? A gente está no mercado de alta de longo prazo, né? E quando a gente está abaixo dele, a gente teoricamente está no mercado de baixa de longo prazo, né? Mas a gente também, para sair de um mercado de alta, como o Bitcoin fez aqui, e voltou abaixo dos 610, voltou acima dos 610, voltou abaixo dos 610, para a gente sair desse patamar aqui que a gente está construindo, essa laje gigantesca aqui que a gente considera, né? Eu já comentei aqui com vocês que vem aqui do topo aqui dos 14.000 dólares até os 3.000 dólares, é esse piso gigantesco aqui que a gente está construindo dentro dessa região, né? A gente simplesmente consegue entender que caso um dia a gente supere esses patamares aqui, pelo menos dos 14.000 dólares aqui, e a gente consiga superar ele com volume, a gente vai realmente estar fazendo um movimento bem expressivo aí na alta, né, galera? Então, um movimento que pode ser parecido com esse movimento que a gente teve aqui de 2016 até o final de 2017, né? Então, um movimento que durou 2 anos e basicamente quem pegou aí conseguiu mudar de patamar, né, galera? Então, basicamente é mais ou menos isso que a gente está tentando visar aqui no Bitcoin, né? A gente sabe que para o preço se movimentar demanda de bastante tempo e a gente tem que ter essa visão de longo prazo, né, galera?
Interessante a gente ver que o volume de hoje aqui também já é maior do que o volume de ontem, dos últimos 3, 4 dias aí, é maior um pouco, né? Então já está confirmando essa espécie de engolfo, né? Caso feche assim esse movimento, né? O interessante era esse volume realmente voltar aqui pelo menos a patamares da média, né? A gente vê essa linhazinha clara aqui que vem pretinha, ela é mais ou menos a média do volume nos últimos tempos, né? Então a gente tem que, interessante seria, né, ele voltar pelo menos acima desse patamar da média do volume dos últimos dias, né? Então a gente fica de olho aí nesse patamar e continua observando, né, galera? O volume ainda está baixo, o volume tem caído, o volume tá para baixo, então a gente não tem um volume, um movimento para onde o preço vai definido, né? Então com isso aí o gráfico diário também coberto aí, só queria passar aqui no gráfico semanal para a gente ver o que é que está acontecendo, né? Gráfico semanal a gente continua negociando acima do fractal de 200 períodos, muito bom. A gente tem uma movimentação aqui interessante que é o fractal de 200 períodos, apesar desse dia que a gente romper e continuar negociando e fechou abaixo desse patamar do fractal de 200 períodos, hoje a gente tem um candle interessante, né, que foi feito aqui nesses dias de semana, né? Aliás, nessas semanas, né? Aqui é um gráfico semanal, aqui são semanas, no caso. Então, a gente tem esse movimento aqui desse candle interessante, que eu considero ele muito bom, porque a gente conseguiu fechar acima do fractal de 200 períodos nessa semana aqui, na primeira semana depois desse nosso dump sinistro. E aí, na segunda semana depois do dump sinistro, a gente forma esse candle de indecisão aqui, mais um candle vermelho, um candle verde, né? Candle verde de indecisão. E agora a gente já está formando um candle martelão aí de semana, né? A gente sabe que a semana começou agora, a gente tem que esperar até domingo para ela fechar. Eu vou sempre estar trazendo aqui para vocês, para a gente continuar analisando, né, galera? Então, interessante não seria ele perder esse patamar novamente, para não dar um susto maior na galera, né? Aqui do fractal de 200 períodos, que no gráfico semanal, que está nos 5.607 dólares, né? Fechamentos abaixo, né, desses 5.607 dólares, que está aqui nessa linha amarela, não seria interessante nem muito bullish para o Bitcoin, tendo em vista que poucas foram as vezes que o ativo negociou aqui na semana abaixo desse fractal de 200 períodos, né? Então, se a gente fechar candles abaixo desse fractal de 200 períodos gráfico semanal, a gente vai ter espaço para fazer um teste aqui no gráfico, no fractal de 305 semanas, né? Essa linha azul clara. Essa linha azul clara aí, esse fractal azul clara, ele simplesmente está aí nos 3.801 dólares, né? Então, interessante ele manter acima desse fractal aqui amarelo, nossa de 200 semanas, né? E se mantendo acima desse patamar, a gente tem espaço para vir tentar buscar patamares aqui que estão marcando resistência dos fractais acima, que estão entre no topo aqui os seus, aliás, entre aqui de baixo os 7.100 dólares, né? E aqui em cima nos 8.700 dólares, né? 8.660 dólares aí. A gente tem um movimento interessante aí para ficar de olho. Então, basicamente, galera, essa daí foi a análise do Bitcoin aí de hoje. A gente vem aqui para o Ethereum para fazer aqui as nossas considerações, né? Aqui é toda a movimentação do preço do Ethereum, gráfico diário, desde 2016, né? Então, a gente está dentro desse nosso platô, ainda dentro dessa nossa box azul aqui no gráfico diário, e estamos aqui tentando achar suporte que nem o Bitcoin, né? A gente está tentando, o Ethereum hoje ele tocou aqui a primeira vez o fractal de 21 períodos, nos 134 dólares, a gente chegou na máxima nos 134,14, né? E o fractal está nos 134,77. Então não foi um toque, mas está na região fractal ali, e a gente tem que ver o que, é que vai acontecer, se o Ethereum vai conseguir romper esse fractal para cima, né? E aí está trazendo o preço novamente a subir, né? Porque se ele romper esse patamar dos 134 dólares e 77 centos, a gente vai ter um movimento de especulativo para cima, tendo em vista que a gente tem somente o fractal de 21 períodos aqui dando queda, e aí o próximo fractal está aqui na região
dos 174 dólares, né? Nada me espantaria o Ethereum fazer um tiro aqui e vir buscar os 174 dólares aqui, né, na região inicial aqui de resistência, podendo vir até aqui os 200 dólares aqui, 199 dólares aí, para fazer o teste novamente dessa região aqui de confluência de fractais que eu venho mostrando para vocês aqui há bastante tempo. Interessante a gente ver que ele não pode perder esse suporte aqui dos 83 dólares, né? Um suporte que foi marcado bem interessante aqui na casa dos 83 dólares aqui nessa região. A gente tem aqui o fundo do mercado aqui nos 83 dólares mais ou menos aqui. E aí a gente tem que realmente ver o que é que vai acontecer. O Ethereum, eu acredito que ele está muito ligado com o preço do Bitcoin, né? Então se o Bitcoin dá uma decolada, ele tende a decolar também. Então controla a exposição, se liga que é um projeto top, sabe que os smart contracts estão aí para ficar, e aproveitar mercados que estão próximos do fundo, né? Aproveitar mercados que possivelmente estão próximos do fundo, onde o risco-retorno é muito maior, né? Você tem um risco-retorno gigantesco, né? Uma assimetria positiva muito grande, né, galera? Então, basicamente, eu tento, galera, mas eu não consigo, essa palavra tá na minha cabeça, tá ligado? Aí, simplesmente, a gente tenta manter aqui esse patamar e, seguir, né? Eu acredito que o Ethereum não vai perder esses fundos que ele fez, né? E provavelmente esse fundo do mercado já está dentro, né? Eu não vou ficar especulando que o fundo está dentro, porque a galera pode dizer que que não sei o que, o cara falou que o fundo estava dentro, não sei o que, meu chapa, se você perder dinheiro, a culpa vai ser sua. Então, eu estou perdendo dinheiro se a culpa for minha, tá ligado? Se eu botar o meu próprio dinheiro de mais uma coisa que não era para ter colocado, entendeu? Então, assim, você tem que entender que você tem que tomar os seus próprios riscos, né? E eu estou tomando o meu risco aqui. Por exemplo, em Ethereum, eu tenho aqui um pouco mais de 600 dólares aí investido, né? 635 dólares aí investido em Ethereum, né? Então, bem interessante a gente acompanhar os patamares aí e continuar de olho, né, galera? Então, muito obrigado a todos vocês aí que estão se inscrevendo, estão deixando seu like aí, estão ativando as notificações. E é nóis, galera. Qualquer dúvida, deixa no comentário. O mundo é de quem investe. E valeu!